Olá, seja bem-vindo! Pesquisa, extensão e informação. Você está assistindo o Agrocast, podcast da turma da Agronomia do Instituto Federal Farroupilha, Campus Panambi. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Agrocast, o podcast do IFAR Campus Panambi. E hoje vamos trazer aqui uma conversa muito bacana sobre introdução, lavoura, pecuária e floresta. E nosso convidado principal é o professor Alberto Paingali, o nosso colaborador e aluno do curso de agronomia, Diego, e a nossa outra aluna, a Gabriela. Então hoje a gente vai ter esse assunto bem bacana, sobre a produção de alimentos, como esse sistema está caminhando dentro do Brasil. Então eu queria primeiro que o professor Gali se apresente, e para a gente começar esse bate-papo super bacana. Muito bem. Olá a todos. Então, como a professora já mencionou, meu nome é Alberto Paingali, eu sou técnico agropecuário e sou engenheiro agrônomo. Trabalho no Instituto há mais de 21 anos. Professor, o tema integração lavoura-pecuária foi escolhido na nossa enquete porque é um tema muito importante e muito atual. Então, a gente gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essas técnicas, sobre o manejo, enfim, o que a gente tem envolvido nessa técnica. Perfeito, assim, primeiro eu gostaria de esclarecer, eu não sou especialista na área, eu sou entusiasta. Tá? E, assim, em relação à integração lavoura-pecuária, existem vários cenários que a gente pode abordar, né? Então tem coisas bem específicas, mas elas são muito regionais. Por exemplo, tu pode ser um produtor de leite, mas pode ser um produtor de bovino de corte, de carne, né? E tu pode ser um especialista em carne, pode ser um especialista em leite e ser incipiente na agricultura. Né? Então são movimentos diferentes. Então eu vou falar, por exemplo, em relação ao que acontece na minha região de origem, lá que é da fronteira oeste. Qual que é a região, professor? Fronteira oeste, Rio Grande do Sul. Fronteira oeste. Então, assim, a região fronteira oeste do Rio Grande do Sul, como praticamente todo o estado, ela se desenvolve a partir da pecuária, né? Da época dos jesuítas e até um pouco antes. Então, assim, a base da nossa produção ela era carne. Então, à medida que os imigrantes foram chegando, eles trazem junto essa aptidão, ou cultura de cultivo, de grãos que não era uma coisa tão vastamente explorada. Então, assim, na minha região, o que acontece? Na época da década de 40, 50, com a evolução então, da agricultura, principalmente por conta do desenvolvimento das máquinas para a agricultura, inicia um cultivo de arroz mais mecanizado. E lá por muito tempo então existia cultivo de arroz irrigado, mecanizado. Mas como esse pessoal não possuía área, geralmente eles arrendavam no pecuarista. E com o passar do tempo se estabelece uma associação entre quem tinha terra e era pecuarista e quem não tinha terra e arrendava e cultivava grãos, no caso do arroz. Então se formou um sistema de integração lavoura-pecuária onde dá para dizer que são dois proprietários, né? Um que é sazonal e outro é permanente, né? Então, com o passar do tempo, o pessoal que era agricultor, ele começa a adquirir as terras e ele já se estabelece dessa forma. Ele ao mesmo tempo produz grãos e produz carne, né? E é um sistema, uma modalidade de integração lavoura-pecuária, que é um pouco diferente que acontece lá no centro-oeste do Brasil, na região de Goiás. Né? Inclusive tem uma Embrapa lá, Gato de Corte, que desenvolve um trabalho de vários anos de integração lavoura-pecuária com floresta, que é o outro ingrediente que tem nessa integração. Eu não sei se eu estou me alongando muito na primeira pergunta. Não. Professor, então, o que você está falando para a gente aqui, dependendo da região do país, eu vou ter uma realidade diferente desse sistema. Nós temos que pensar também que quando nós falamos em integração lavoura-pecuária, eu não só estou falando de grandes produtores, eu posso ter pequenas propriedades que integram esse sistema. Como que você vê hoje, professor Gali, que esse sistema pode nos auxiliar na produção de alimentos, que nós sabemos que daqui em 2050 teremos 10 milhões de habitantes no mundo? Você acha que é promissor, é um sistema que vai continuar crescendo? Ele, pelo que você pode ver com o passar dos anos, ele não é um sistema que todos adotam.
Tá? Porque tem uma questão cultural envolvida. Tem um agricultor que ele não gosta de trabalhar com pecuária. Tá? E tem um pecuarista que não gosta da agricultura. O que tem nesse movimento assim, ó, da adoção? Né? Existem duas situações. Quando eu sou agricultor, né, e eu tenho intenção de trabalhar com pecuária, é porque às vezes eu quero otimizar a utilização de máquinas, por exemplo. Eu tenho todo um parque de máquinas instalado, mas as minhas culturas principais são de verão, eu não tenho muita coisa de inverno. Uma alternativa que eu tenho é, logo depois que eu colho as culturas de verão, que são as que dão mais rentabilidade, eu coloco algum tipo de forragem, de pastagem no campo, e trabalho com um sistema de invernação, ou de invernado, ou de engorda de animais por um período consistente, um pouco mais de 100 dias. Tá? Então, isso também me dá uma possibilidade de rendimento líquido, é uma liquidez num período que geralmente eu não teria, a não ser se eu trabalhasse com cereais de inverno. Existe uma outra situação, né, que é a viabilização. A viabilização é da seguinte forma: a pecuária não consegue investir com o mesmo poder que a agricultura investe no solo, né, com fertilizantes, correção de solo, etc. Então eu posso pensar assim, eu posso fazer uma associação com alguém, né, aí eu arrendo, né, para que o sujeito então venha investir nessa área e dessa forma eu consiga viabilizar, né, os rendimentos de pastagem. Ninguém investe tanto em pastagem só trabalhando com gado. Então eu posso ser a mesma pessoa, eu posso ser um pecuarista que enxerga na agricultura uma possibilidade de viabilizar a minha pecuária. Né? A professora falou do futuro, né? O que você fala hoje embarcado nessa história da integração lavoura, pecuária e floresta? Agora tem outros nomes, o governo do Brasil ele tem o Plano ABC, né? Então o Plano ABC nada mais é do que uma tentativa de viabilização a longo prazo, né, da agricultura e da pecuária, pensando nas mudanças climáticas. Antes não tinha um enfoque tão claro nesse sentido de mudança climática, mas é pensando em sustentabilidade e pelo menos um pouco talvez, da mitigação dos gases de efeito estufa, que aí, quando entra o componente florestal, ele se torna muito interessante. A Embrapa até tem, né, professor, estudos com relação a isso, de tentar criar micromodelos, né, de quantas árvores eu preciso para absorver uma porcentagem de gases, né, então já pensando nessa produção de alimentos. E lembrando também, como o professor Gary falou, né, que nós temos esse ano aqui no Brasil a COP30 acontecendo, né, então é toda essa questão das mudanças climáticas. E o outro fato é que acho que o professor Gary também pode afirmar isso, quando a gente fez a nossa graduação, eles falavam que o solo, né, Gary, falando sobre o que você comentou anteriormente, ele precisava descansar, né? Esse era um conceito antigo e hoje você já está falando para a gente que eu tenho uma produção contínua ao longo do tempo, de todo ano, porque isso vai incrementar o meu solo, né? Fazendo uma maior produção, que é o objetivo também da ILPF. Na verdade, hoje, na região de Panambi, né? Então, a região da metade norte, vamos dizer assim, existe uma agricultura de alta tecnologia. Em uma agricultura de alta tecnologia, a gente trabalha com sistemas de produção. E num sistema de produção não se entende sustentável uma propriedade que deixe uma área em pousio hoje. Porque precisa de liquidez de algumas coisas, tem que ter várias receitas ao longo do ano. A diversidade. Então, assim, aí se inserem vários componentes. Tu tem esse pensamento de não deixar a área descoberta, e pensando na questão de proteção do solo, tu não deixar uma área sem cultivo, porque tu pode não ter uma rentabilidade que poderia ser interessante. Tu pode entrar com um componente em pecuária nesse meio. Então, existem várias questões, a própria rotação de culturas, sucessão de culturas. No sistema de produção se inserem todos esses componentes. Aqui na nossa região a gente não vê integração lavoura, pecuária e floresta, mas teve algumas tentativas. Eu tive o primeiro contato com essa ideia no projeto da Embrapa Colombo, lá de Curitiba. Na verdade, ali não é exatamente Curitiba, né, mas é uma cidade próxima ali. E eles instalaram os experimentos com pecuária. Então não era integração lavoura, era
integração pecuária-floresta, que é uma outra modalidade. Então, assim, ó, lá numa fazenda, eles trabalhavam com eucalipto, pinos, em faixas. Havia também a preocupação de saber como é que era o comportamento das plantas entre as faixas, que é possível se perceber, né, que próximo das árvores as plantas crescem mesmo, é uma questão de competição, mas eram trabalhos de verificação de viabilidade, né? E aí o componente arbóreo ele entra com essa ideia de incorporação de carbono na madeira, né, dizendo de uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo também de proporcionar algum tipo de bem-estar aos animais, que é o que se explora muito no Centro-Oeste, a questão do bem-estar. Mas aí tem a questão da madeira, né, um aspecto importante quando a gente coloca madeira na integração lavoura-pecuária. No caso da floresta, é importante não perder de vista que eu não posso, por exemplo, não seria correto, assim, eu tirar a madeira e fazer lenha. Porque a ideia é que a madeira fique preservada, pelo menos na forma de um móvel, porque senão aquilo que eu disse que eu vou incorporar carbono, fixar carbono, eu vou perder. Mas e a ideia, professor, aquela questão da uma poupança verde, né? Por isso que o eucalipto é tão utilizado, porque o corte dele é mais... Poupança verde, mas eu estou pensando que eu vou utilizar ele para madeira. Mas para madeira não para queimar, madeira para fazer tábua, para fazer esteio, poste. Certo. Que o carbono fique imobilizado por mais tempo. Entendi. Professor, o senhor comentou aqui da nossa região, das pequenas propriedades, né? Então, assim, a gente percebe uma certa desinformação, vamos dizer assim, de algumas pessoas em relação a isso, a plantar árvore onde hoje é área de máquina, né? Então, é interessante também a gente trazer essa discussão, o quanto que essa plantação em linha de uma árvore pode afetar a minha produção, tendo em vista uma propriedade que precisa ser produtiva, como o senhor comentou. O senhor acha que, nesse sentido, a integração lavoura-pecuária-floresta na pequena propriedade, ela ainda hoje é um tabu para ser rompido ou ela não é viável nesse sentido? Eu acho que está mais por conta da viabilidade. Pelo seguinte, uma pequena propriedade, muitas vezes ela precisa ter alta rentabilidade de todos os hectares que ela tem. E quando eu coloco árvore, então faixa de árvores de 3 linhas de árvores, por exemplo, eucalipto, eu imobilizo para um hectare aproximadamente 1/3 da árvore. E eu só vou obter algum tipo de rendimento a partir dos 8 anos, né? Depois de plantadas as mudas. Então, assim, se eu for fazer um comparativo, o que eu poderia tirar daquele 1/3 de hectare ao longo de 8 anos, a madeira não paga. E outra, a flutuação do preço da madeira, o mercado de madeira, aqui a gente não tem um mercado de madeira, né? Diferente de outros lugares. Então, por exemplo, vamos supor que tu vai abater as árvores, né? Com quem que tu comercializa? Tu pode comercializar para queimar, para secagem, né? Para madeira de outra forma, que é para não perder o espírito, né? Que é a conserva de fixação do carbono. Então a gente já fez alguns estudos de trabalho em sala de aula sobre isso, né? E a gente percebe claramente que se tu for comparar, por exemplo, se eu tenho 50 hectares de soja, ou vamos pensar assim, 1 hectare de soja e 1/3 de mobilizo com madeira, a pessoa perde muito. Né? Então, para uma pequena propriedade, talvez não seja tão viável assim, a não ser, e isso a gente sempre colocava, olha, a não ser que de alguma forma, alguma política governamental, né, ela consiga me dar algum tipo de retribuição, né, pelo fato de eu estar imobilizando carbono em plantas arbóreas. Né? O Galinho, se você falando de eucalipto, mas se eu colocar uma madeira mais nobre, uma teca, mesmo assim você acha que, lógico, também o corte será mais longo, né? A ideia é a mesma e o corte é mais longo, né? Por isso a questão das plantas nativas, que também elas não são muito utilizadas. Né? Sim. Professor, e assim, falando em pequena propriedade, né, a gente tem uma rotatividade, digamos, na mesma área, né? A gente trabalha com silagem para gato, inverno e verão. Normalmente a gente costuma plantar um espaçamento entre linhas de milho menor, em torno de 45 centímetros. O senhor acha que consorciar braquiária esse sistema, visando a melhoria do solo, se torna viável ou o espaçamento é muito próximo para que a cultura também possa desenvolver o papel dela dentro da formação do solo? Assim, pequena propriedade, mesmo embora seja pequena propriedade,
o nível de tecnologia é elevado. Então, quem produz silagem para tirar mais de 50 toneladas por hectare. Porque se eu tenho uma pequena propriedade que eu integro, principalmente uma das linhas hoje aqui é de ter uma pequena propriedade que explora leite, que tu precisa de comida, tu tem que ter uma previsão de comida que sustente os animais, né? Então tu tem que trabalhar com lavouras de alta tecnologia. Esse sistema de consórcio, que lá no Centro-Oeste eles inclusive têm os nomes, o Barreirão e o Santa Fé, é para algumas situações, eles são áreas extensas, né? Às vezes então o objetivo é para tu inserir grãos em pastagem ou pastagem em grãos, e uma das maiores finalidades é tu viabilizar, por exemplo, viabilizar a pastagem geralmente, porque tu consegue investir mais nos grãos e dessa forma os resíduos, né, o melhoramento para o solo repercute na produção de massa. E o grãos paga a pastagem também. O grãos paga a pastagem. Pequena propriedade, para nós, isso na década de 80, 70, você fala do consórcio, né? Mas se a gente for observar, isso foi praticamente abandonado, porque a gente trabalha com um nível de tecnologia muito elevado e é monocultura mesmo, né? Então é milho para silagem, tem que tirar alta quantidade de milho e não compensaria tu ter. Poderia ser alguma coisa, tipo, tu fazer no fechamento de uma lavoura de soja, lá na pré-colheita, tu inserir algum tipo de pastagem, que faz semeadura de avião, né? Para tu poder, quando colher, as coisas já estarem vindo. Não é exatamente um consórcio tradicional, mas é uma forma. Mas cada propriedade é um universo, né? Sim. Cada propriedade é um universo. A integração lavoura-pecuária existe, se vocês observarem, mesmo que o sujeito seja um produtor de leite, ele sempre tem uma pequena área com soja. Sempre, por conta da rentabilidade. E da facilidade do comércio. E aí, claro, ele tem aqueles princípios de rotação, de sucessão, provavelmente ele vai ter que ter milho. E hoje, cada vez mais, se eu fosse pensar no benefício do que teria a área para os animais, se a gente lembrar das novas tecnologias hoje para a produção de leite, como o compost bar e o freestyle, tu elimina aquele discurso de dizer, olha, a árvore vai fazer sombra porque isso é um ambiente favorável. Não, tu colocou um galpão, colocou um piso, colocou um ventilador. Fechou os animais. Tu eliminou essa vantagem, né? Mas é um assunto muito vasto assim, para discutir, ele é interessante. Tem que pensar sempre nessa questão da cultura das pessoas que estão numa área, o tamanho das áreas, o propósito da propriedade, tem várias questões. O que será implementado, né? Qual desses modelos de LPF? Qual é o objetivo, né? Por isso que eu estava falando de otimização e viabilização, né? Eu tenho um parque de máquinas lá que tem um monte de dinheiro investido ali e eu preciso tirar, né, um retorno daquilo. Aí viabiliza tu fazer outras coisas com o maquinário. A gente pode dizer então que a integração lavoura-pecuária, esse consórcio, digamos, das gramíneas junto com culturas, hoje pode ser considerado uma tecnologia avançada, um estudo, ou ainda tem muito para avançar nesse estudo em questão de fixação de nitrogênio, em questão de perfil de solo. Mas isso, Diego, hoje a ideia é um pouco diferente. A gente trabalha mais em tecnologias de sucessão, né? Eu vejo que aqui na região que a gente colhe soja e milho e entra com mix, né? E nesse mix tu tem aquelas plantas fixadoras, né? Diferentes pontos que a raiz vai então, atingir. Então, assim, não é ao mesmo tempo e sim em momentos separados, né? Em sucessão. São os sistemas de produção que mais talvez sejam os vantajosos no momento. O Brasil tem metas, né, Diego, para aumentar esse sistema, justamente por aquelas questões climáticas, né, que o professor falou, sustentabilidade e o Brasil como um futuro maior produtor ainda de alimentos. Pessoal, agora vamos conhecer um pouquinho mais da vida, da trajetória profissional do professor Gali, né? Professor Gali, como você escolheu essa profissão? Você já pensava em ser agrônomo? Isso surgiu na sua vida e você foi conduzindo, né? Como foi sua entrada no IFE? Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade eu nunca pensei em ser agrônomo. Na verdade eu iniciei sendo técnico agropecuário. Então lá na década de 80 eu fui estudar curso técnico no Colégio Agrícola de Alegrete, que era vinculado à Universidade Federal de Santa Maria, como muitos outros colegas, né? Então eu concluí sendo técnico agropecuário
Depois de lá, então, eu fui fazer agronomia na Universidade Federal de Pelotas. Terminando a agronomia, trabalhei por um período e entendi que era necessário me aprimorar e fazer o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em fitotecnia. Após isso, então, eu ingressei como professor substituto na então, Escola Agrotécnica Federal do Alegrete, que já era outro sistema. Fiquei um ano, aí saí, aí fui dar aula numa universidade particular, retornei, fiquei mais 2 anos, e aí nesse meio tempo eu prestei um concurso então, para professor do quadro permanente. Isso então em janeiro de 2004 eu ingressei no quadro permanente da instituição. De lá fiquei um tempo em Alegrete, trabalhei com mecanização, culturas anuais, olericultura. Depois, então, dentro da escola, a gente ia receber então, um curso de tecnologia em produção de grãos, que foi o primeiro, eu cheguei a ser o primeiro coordenador, e a gente entendeu que precisava se aperfeiçoar. E aí nós fizemos uma escala de servidores, de colegas, professores, e aí a gente começou a sair para fazer doutorado. Acabei fazendo um doutorado aqui em Santa Maria, na área de sementes, mas no final do primeiro ano, então, cria-se o Instituto dos Institutos Federais, e aí então muda toda uma organização, e nesse momento então fui convidado para ser pró-reitor de extensão. A gente ficou na pró-reitor de extensão por 7, 8 anos aproximadamente. Foi quando eu entendi que eu acho que o meu ciclo tinha acabado, e eu optei então por vir para pedir remoção para Panambi. E de 2015 até hoje eu sou professor aqui no campus. Professor, uma questão assim, bem importante. Quando o senhor se formou lá em técnico em agricultura, o senhor imaginava que ia atuar na área de licenciatura, de aula, na docência, né? Não tinha. Isso é um recado interessante até para nós alunos da agronomia, né? A gente estuda pensando em trabalhar com culturas, por exemplo, soja, milho, trigo, mas talvez o nosso foco ou o nosso caminho seja outro, né? Como foi essa transição, professor? O senhor se imaginava esse abrir de olhos, né? Nesse período? Na docência? Não me imaginava. É que depois que a gente faz a pós-graduação, durante o período da pós-graduação, a gente vai nos mostrando essa possibilidade. Sim. Então, eu acho que veio muito daí, né? Tu convive com colegas, o pessoal está pensando em prestar concurso para trabalhar na universidade e tal, é assim que funciona. Sim. E eu acho que tu vai sendo conduzido para esse caminho mesmo que tu não te imagine fazer. Mas isso que o Diego falou é importante, né? Eu também pensava em uma área quando fiz a faculdade veterinária e depois migrei para uma área do final do curso, né? Então, isso é importante pensar, vocês têm que ficar com os olhos abertos a todas as possibilidades que o caminho apresenta, né? E o professor, o que você acha que são as oportunidades, né, e os desafios, por exemplo, um aluno da agronomia que pensa na docência, né? O que você pode falar da carreira docente hoje, em 2025, para estimular os nossos alunos também? Eu não sei se só a docência, porque na verdade depende da aptidão, né, de cada um. As pessoas se encontram em algumas coisas. Pode se encontrar com o professor e pode não te encontrar com o professor, porque ele exige da gente algumas coisas. E a outra carreira também exige, né? A carreira mais voltada à profissão mesmo, como um engenheiro agrônomo. Mas assim, eu acho que nós já tivemos melhores momentos na docência. Talvez agora seja um pouco mais o momento do técnico, né, da agronomia, mas tem muito uma questão assim, de regiões, né? Me parece, assim, sem ter muito conhecimento prático, né, de que no Centro-Oeste ainda é um caminho interessante, né? Tem muitas empresas novas, né? Ainda a agricultura tem franco desenvolvimento e alguma pessoa pode se encontrar nesse mundo. A docência eu acho que está um pouco muito disputada. Hoje, quem prestou concurso recentemente, acho que a professora pode ser testemunha disso, tu disputa com um grande número de alunos, são centenas de pessoas. Então é um funil muito estreito. Então, de repente, claro, isso não inviabiliza o desejo de uma pessoa querer ser professora. Existem várias possibilidades de ser professor. Sim. Professor, e nessa sua jornada de professor,
professora. Como que você compara, assim, digamos, as gerações de alunos que você vem convivendo? Você tinha pessoas, como que está sendo lidar com essa geração um pouco mais nova, que hoje tem inteligência artificial, que tem tudo palpável na mão, informações? Podem nos assistir, né? É diferente, né? Não, é muito diferente, é um desafio, né? Principalmente para mim, que já estou mais no final da carreira. Talvez para um professor mais novo não seja tanto, né? Porque a gente tem uma memória do passado, de como é que as coisas eram, como é que eu digo às vezes para o pessoal assim, ó, na minha época da agronomia, ainda talvez no início do mestrado, ainda a gente tinha a cultura de quando precisava de informação, embora, né, mais recentemente é mais fácil chegar nas informações que tu pesquisa na internet, né? Quando eu fiz a faculdade, a gente fazia uma lista de alunos para adquirir o livro do fulano e tal, que era o livro da disciplina. Super caro, né? Super caro. E aí, então, assim, ó, a gente lia bastante. E hoje me parece que cada vez menos as pessoas leem, né? Os alunos leem. E outra, a quantidade de informação é muito grande. Né? Então, tu tem que cada vez mais escolher um corredor para tu trilhar, porque na verdade tem muita informação. É muito mais profundo hoje. Sim, não consegue absorver tudo. Não, tem que escolher alguma coisa. E desde a confiabilidade também, né? Informação, também. Tem que ser filtrada. Professor, mas tipo, eu tenho mais uma pergunta assim, que eu não sei se é pessoal, mas tipo, o que levou o senhor a sempre buscar estudar, sempre continuar estudando? O que o senhor buscou sempre se aprimorar, tipo, nessa área dos estudos, assim? Como eu disse, depois que a gente faz uma pós-graduação, pela convivência dos próprios colegas, tu faz um mestrado, mesmo especialização excelente primeiro, né? Aí tu faz o mestrado, tu convive com pessoas que já vão dizer, não, eu vou fazer doutorado, né? E tu também começa a pensar nisso, eu também vou ter que fazer doutorado. Porque para a carreira de professor é importante. A remuneração é melhor do que a do doutorado também. Mas o fato de estudar, como eu disse, é uma questão de aptidão, tu gostar de estudar, gostar de aprender, né? E a gente não sabe explicar, né? A sua pergunta é importante, mas o professor nunca para de estudar, né? Então, às vezes ele está lá no seu tempo de descanso, né? Por exemplo, nas suas férias, e está com o celular na mão lendo o assunto da área que ele gosta. Então, parece que está na rotina dele ali. Isso, é igual o professor falou, você tem que se ver dentro daquilo lá, né? Como qualquer outra área que você vai escolher. É que nem agricultor, né? Agricultor é vocação. Exatamente. Sabe de casa, né? Professor, o senhor comentou fim de carreira. O senhor está pensando em parar? O senhor está se preparando para um dia chegar a partir de hoje? Olha, assim, mesmo que a gente não queira, a nossa carreira termina por conta da idade. Sim. E aí até aquela aposentadoria compulsória, não adianta tu querer. Dentro da instituição, tu pode trabalhar em outras coisas. Sim. Mas eu estou dizendo, eu estou mais no final da carreira porque eu já vi muitas coisas antes, né? Sim. Então eu não estou no início da minha carreira. Sim, está mais pensando nesse final. Bem. A gente queria dar uma lembrancinha para ele, né, Diego? Sim. Puder entregar, sobre a participação aqui dele com o episódio, no segundo episódio do nosso projeto. Professor Galho, espero que você goste. Muito obrigada, pessoal. Em breve colocaremos o nosso terceiro episódio em ação. Vocês vão votar também, né, no tema. Então acompanhe nossas redes sociais e até mais.